Olá, para quem não me conhece, eu sou o professor Matheus e sou o coordenador de TI da Faculdade Redentor. Hoje eu venho aqui para apresentar uma videoaula explicando como se faz por parte do professor a alimentação do respectivo plano de ensino. Bom, o nosso primeiro passo é abrir um navegador, pode ser o Google Chrome ou pode ser o Internet Explorer. Eu aqui estou usando o Google Chrome. Então você vai abrir o nosso portal www.redentor.edu.br. O portal está de cara nova. Aqui debaixo da nossa logomarca Faculdade Redentor tem aqui um botão no canto superior direito chamado Acessos. Você vai clicar nele. Aqui nessa tela são disponibilizadas todas as formas de acesso às diversas plataformas que são disponibilizadas aos nossos coordenadores, professores, alunos e demais colaboradores. Bom, você deve se atentar no primeiro passo a qual unidade o seu curso pertence, Itapiruna ou campus. No caso, eu vou fazer uma alimentação de uma disciplina da qual eu sou professor no curso de Sistemas de Informação da Faculdade Redentor de Itapiruna. Então eu vou em Itapiruna, dentre essas opções eu vou escolher Professor NET. Clicando nela eu vou ser direcionado para a tela de acesso e login à plataforma Professor NET. Caso essa videoaula esteja sendo vista por algum professor novo que está entrando neste período letivo na casa, se você ainda não tem o seu código de acesso, você pode procurá-lo junto ao departamento pessoal, tá certo? A sua senha vai ser recuperada pelo próprio sistema aqui. Como você vai fazer? A partir do momento que você tem o seu código, você vai clicar no link esqueci minha senha, vai informar o seu código, a sua data de nascimento e nesse campinho, nesse botãozinho cheque aqui azul, ao clicar você vai receber um e-mail com a sua respectiva senha de acesso. Isso também serve para os professores que já utilizam o sistema e que por acaso não se lembram das suas senhas, tá ok? Bom, eu vou então informar meu código de professor com a minha respectiva senha e vou fazer acesso à plataforma Professor NET. O primeiro passo importante é selecionar o ano período letivo no canto superior direito. Você vai abrir este combo e você vai escolher para qual ano período letivo e o nível de ensino você deseja alimentar o seu plano de ensino ou acessar os dados. No nosso caso aqui vai ser 2016-2, graduação segundo semestre. Quando eu clico aqui, reparem que ele já me trouxe uma série de dados, ou seja, ele já me trouxe todas as informações referentes ao ano período letivo que foi selecionado por mim anteriormente, 2016-2. Bom, para a gente realizar o lançamento dos planos de ensino, basta então que a gente clique em plano de ensino e aí selecione o plano para o qual a gente deseja fazer a alimentação. Uma dica importante, para alimentar um plano de ensino você precisa ter alguns documentos preparados, pelo menos abertos no seu computador ou em mãos, que são, vamos ver alguns aqui, por exemplo, do meu curso de sistemas, ao qual o coordenador já enviou as documentações todas. Você precisa de ter um calendário letivo para você poder conferir o número de encontros e para depois, se precisar, você incluir um sábado letivo de aula. Você precisa de ter o calendário das atividades práticas supervisionadas, as APS, para que você possa também lançá-las nos respectivos dias, e você deve ter em mãos já o seu calendário de provas para que você lance também as datas da sua V1 e da V2, lembrando que V3 não é lançada no plano de ensino. Vou escolher uma disciplina qualquer aqui para que a gente possa visualizar, por exemplo, banco de dados. Perceberam que ele abriu os dados da disciplina, e existe um botão aqui, incluir versão. Embaixo ainda não tem nada, ou seja, nós temos que incluir uma versão do plano que nós queremos criar. O que é essa versão do plano? É um plano que você vai começar a alimentar para você mandar para o seu coordenador de curso. Muitas pessoas às vezes clicam aqui uma vez e aí não olham que foi criado um novo fluxo aqui embaixo e criam mais uma vez. Existe algum problema nisso? Não. Só que você vai alimentar de fato um fluxo, tá certo? Então, se você por acaso criar mais do que um fluxo desnecessariamente, basta que você venha aqui no botão excluir do fluxo que está vazio e que você deseja deletar. Ao clicar, vai aparecer uma outra tela e você confirma no botão excluir. Voltou novamente um único fluxo. Então, o primeiro passo para se criar o plano de ensino é criar uma versão. Feito isso, ele vai criar um fluxo automático, e vai te dar a possibilidade de editar e começar a alimentar os dados. Como? Você vai clicar aqui,
no primeiro íconezinho alterar. E ele vai abrir, de fato, né, o fluxo para lançamentos dos respectivos dados. Então aqui tem 3 campos básicos: objetivo, ementa e habilidades e competências a serem desenvolvidos pelo aluno. Bom, uma dica importante: o sistema online ele tem controle de tempo de sessão. O que significa isso? Mais ou menos igual aos sistemas de banco. Se você passar muitos minutos com a tela do seu extrato aberto sem movimentar a aplicação, ele encerra, e quando você tenta fazer uma operação ele não faz, ou às vezes até retorna para a tela inicial de acesso. O ProfessorNet é a mesma coisa. Muitos professores demoram muito tempo escrevendo o texto, ou escrevem uma parte, vão ler outra coisa, falar no telefone, enfim, perdem um determinado tempo. O sistema encara como se a tela estivesse inoperante, e aí quando você avança para o próximo campo, ele descarta aquelas alterações que você fez e não grava. Então a dica é, se você for digitar, se você não estiver copiando de outro arquivo, a cada campo preenchido você clica no disquetinho salvar, porque você não vai correr o risco de perder informação. Aqui, para nível de teste, eu vou apenas alimentar com esses dados aqui, teste, e vou avançar para a próxima tela. Outra dica: avançando, você também automaticamente salva, claro, se estiver dentro do tempo de sessão. Então você pode clicar no disquete salvar, que ele não vai sair dessa tela, ou você já pode clicar em avançar e ele vai salvar e vai para a próxima tela. Vamos ver se ficou salvo mesmo? Voltamos então em plano de ensino, banco de dados, vou editar o fluxo. Percebam que, como eu já criei alguns dados, colocou aqui versão do programa 1, versão do plano 1, então eu vou editar esse fluxo, está lá os dados que eu já tinha acabado de alimentar, teste. Então vou para a próxima etapa. Na próxima etapa é onde tem os campos, né, para que você alimente o seu cronograma. Algumas dicas importantes. Primeira verificação que deve ser feita: contar, né, quantas datas estão disponíveis no seu plano de ensino. Por quê? Caso tenha menos de 20 encontros, significa que uma das suas aulas pode ter caído num período de recesso ou feriado. Significa que você vai ter que incluir um sábado letivo. Ou seja, você vai olhar no calendário um sábado letivo para poder repor aquela aula, e lá indica, inclusive, as aulas que devem ser repostas já tem os sábados específicos para isso. E aí você vai criar, né, mais uma linha aqui para você poder alimentar. Eu vou então contar o meu aqui para teste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Bom, essa disciplina minha de banco de dados não coincidiu com feriado algum, então eu tenho os meus 20 encontros. Mas caso haja necessidade de se incluir uma nova data, como se faz? Muito simples. Aqui no botão que tem uma folhinha com asterisquinho, se você colocar o mouse ele já vai aparecer, incluir nova agenda. Quando você clica aqui, ele automaticamente incluiu uma linha em branco, que você vai alimentar a data dessa linha. Você pode alimentar só a primeira data, só a data específica do sábado letivo. Quando você salvar, ele já vai colocar esta linha organizada cronologicamente dentro da sua agenda de datas aqui. Bom, se você não precisar de usar esse campo, se você criou ele erradamente, você seleciona e clica aqui no X de excluir. Perceba que ele vai excluir, ó, já tirou do topo aquele arquivo, tá? Então isso é uma dica importante. A outra dica é que você deve alimentar de 1 a 2, 3 datas no máximo e sempre clicar no botão salvar para você não correr risco de esperar a sessão. Lembrando que obrigatoriamente na frente de cada aula tem que ter a carga horária daquela aula. Se é 2, você tem que colocar 2, se é 4, você tem que colocar 4. Por quê? Porque na hora que você salva, o total da carga horária tem que ser exatamente igual ao total da carga horária da disciplina proposta aqui. Se você não faz isso, se esse valor não bate com a carga horária, ele não vai deixar você fazer o fechamento do plano, e aí não vai deixar você enviar para a aprovação para o seu coordenador também. Então fique bem atento a isso, tá certo? Eu vou fazer aqui como eu tinha feito o teste, né, para a gente só ver um exemplo de um plano criado. Tá certo? Bom, os outros campos como APS, metodologia, avaliação em formas e
critério você preencha de acordo com as orientações da coordenação do seu curso. Tá certo? Lembrando que na APS você vai preencher nas datas em que as APS são aplicadas. A avaliação, sugiro que vocês informem aqui o método, principalmente nos dias das APS e também no dia das suas provas V1 e V2, tá certo? Bom, para eu conseguir passar aqui, como essa disciplina é 80 horas, eu vou preencher aqui todas as minhas cargas horárias com 4. Opa, desculpa, não conta aqui. Com 4. Bom, então depois que eu preenchi pelo menos um dos campos e coloquei a carga horária em todas as disciplinas, conferi os meus 20 encontros, eu vou agora realizar o próximo passo. Vou salvar esse dado e eu vou avançar. Bom, muita gente acha que chegou nessa parte e está pronto, não precisa de fazer mais nada. Você precisa de clicar no botão finalizar. Ele não vai estar pronto para ser enviado para a coordenação de curso. Então eu vou clicar aqui, finalizar, e ele me retornou para a tela principal. Percebam que agora, como eu já teoricamente atendi a todos os pré-requisitos do preenchimento do plano, o botão enviar para a aprovação está disponível. Então eu vou clicar aqui. Pronto, agora sim o meu plano foi enviado, ou seja, ele deu um número para esse fluxo e a situação do meu plano está em processo. Significa que ele vai ser avaliado pelo coordenador do meu curso. Espero que essa videoaula tenha ajudado aqueles que têm dúvida e principalmente aos novos professores que estão entrando na casa. Muito obrigado, até logo.